Antes de iniciarmos a nossa aula sobre adição de números naturais, vamos fazer essa correção das atividades anteriores. Aí no seu livro, páginas 10 até página 12. Aqui você deveria escrever a quantidade de ordens e classes que cada numeral possui. De que forma, professora? Eu tenho o número 23.410. Para fazer a contagem das ordens, eu vou sempre iniciar aqui, olha, do último número, tá vendo? Do final do número. Então, eu vou iniciar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 ordens. As classes, eu vou contar os numerais também iniciando aqui pelo final, tá? Sempre pelo final desse numeral. E aí eu vou contar 1, 2, 3, tem um ponto. Então, a cada 3 ordens, eu tenho uma classe, tá bom? Dei um ponto, a partir desse ponto, a quantidade, tá vendo? De ordens que eu tiver, eu já conto como uma ordem seguinte, uma classe seguinte. Então, eu tenho aqui uma classe, ponto. Vou contar os números seguintes. 1, 2. Aqui já pertence a uma segunda classe. Então, 2 classes. Mesma representação aqui na letra B. Tenho aqui o número 20.001. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 ordens. E as classes eu vou contar da mesma forma que o numeral aqui da letra A. 1, 2, 3, olha, pontinho. Então, aqui eu tenho uma classe. Daqui para diante, a classe seguinte. 2 classes. O número 102, ele possui apenas, olha, 1, 2, 3. 3 ordens. Então, eu só tenho uma classe, porque eu não fiz a divisão com pontinho. Devido a essa quantidade. 1, 2, 3. Então, uma única classe. Uma classe. A atividade seguinte era para você completar a tabela colocando os numerais posicionados corretamente. Então, se eu tenho o número 948, eu vou sempre colocar, olha, lá a minha organização vai ser sempre lá na primeira ordem, a ordem das unidades simples. E aí eu vou começar aqui, olha, o final do número tem que estar sempre aqui, seja o número que for. Aqui, olha, 849, 948, 10.892, mesmo critério. Vou colocar esse 2 aqui, olha, tá? O 9, o 8, e aí eu vou posicionar corretamente, sempre baseado aqui na ordem das unidades simples. Nessa ordem, o final de cada um desses numerais deve estar, ok? Então, preste atenção aí se você posicionou bem direitinho. A atividade número 3, você iria apenas escrever por extenso. E às vezes a gente tem dúvidas, nessa escrita. Então, 948, 10.892, 112.636 e assim sucessivamente. Escreva, com bastante atenção, cuidado com a letra, com a escrita, cuidado com os numerais, se estão também escritos corretamente. A questão número 4, lê o número abaixo e responda. O número é esse, ele é bem extenso. 2.189.746.532. E aí você iria completar cada uma dessas atividades baseado nesse mesmo número. Tá? Número de ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 ordens. Número de classes. Lembra que as classes elas são separadas de 3 em 3 algarismos. Então, iniciando a contagem aqui, olha, da primeira ordem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 classes. Qual é a ordem de maior valor? A unidade de bilhão. Tá? Sempre o maior valor, né? Vai ser o numeral que inicia. Aqui é o algarismo que inicia, né, esse grupo. A questão 5, você deveria analisar os numerais de acordo com o valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto é o valor do numeral quando ele está separado do grupo. Ele sozinho, sem considerar o grupo. O valor relativo é de acordo com a posição que ele ocupar nesse grupo. Então, aqui, olha, valor absoluto desse 2 vai ser 2 mesmo. Agora, se eu perguntar o valor relativo desse 2, 200, porque aqui nesse grupo, né, 1.200, olha, tanto que eu digo aqui, olha, 200, então valor relativo e valor absoluto. Faça também a correção com atenção. A questão número 6, qual é o valor absoluto do algarismo 6 nos números abaixo? Muito fácil, né? Se eu quero saber o valor absoluto do algarismo 6, ele vai valer sempre 6 mesmo, independente do grupo que ele esteja. Já o valor relativo, não. O valor relativo, de acordo com a posição do número, ele vai modificando, ele vai sendo modificado. Então, aqui na questão número 7, faça com bastante atenção essa correção, tá bom? Porque esse número 4, ele vai ter valores bem diferentes, de acordo com a posição que ocupar. Na questão número 8, você deveria ler, né? E aí depois a seguir completar a frase. Então deveria ficar dessa forma, de acordo com o conceito. Agora sim, turma, vamos falar sobre a adição de números naturais, né? Nós sabemos que adição, né, quer dizer a mesma coisa que somar, juntar. Nós temos em uma adição os termos, a cada quantidade, né, que represente o valor que se vai adicionar, nós chamamos parcela. Então aqui nós temos, ó, uma quantidade, 2, 3 quantidades, 21, 33, 15. A cada uma delas nós daremos o nome de parcela, porque são todos os valores que eu irei juntar, que eu irei somar. Então, primeira, segunda e terceira parcela, tá bom? Soma ou total é o resultado dessa operação de adição. Então, as ideias são essas, né? A ideia de juntar, a ideia de somar, a ideia de acrescentar, são todas ideias contidas nessa operação chamada adição. Importante na hora de armar a conta não esquecer, colocar sempre unidade, né, embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se houver centena, milhar, sempre prestar atenção nessa organização e lembrar que os números são como as palavras, eles têm que estar em cima da linha, nem subindo, né, nem caindo, nem descendo a linha. Eles precisam estar cada um, né, em sua própria linha e organizados de acordo com a ordem que ocuparem. Podemos também ter a adição organizada de uma forma diferente. Temos aqui 543 mais 423 mais 54.
E aqui entendemos que também todas essas quantidades nós iremos juntar. Então, são todas elas chamadas da mesma forma, parcelas. Aqui o resultado nós chamamos de soma ou total. Tá bom? Independente de estar organizado assim ou assim, tá? O nome dos termos vai ser sempre de acordo com o que cada um representa. Se aqui são as quantidades que eu irei acrescentando, juntando, somando, serão chamadas parcelas. O resultado será chamado soma ou total. E aqui observando sempre as ordens, tá? Da mesma forma que estamos representando aqui nos quadros, né? Você deve também fazer na sua organização no seu caderno. Vou somar, né? Não vou escrever unidade, dezena, centena, né? Muitas vezes eu não vou fazer assim, não é necessário, mas é preciso que eu conheça, tá bom? Então é para isso o nosso estudo. É isso, gente. Vamos aqui finalizando nossa aula de hoje. Um grandíssimo beijo para você.